eu que agradeço. Vamos lá, gente. Praticamente ao longo desses anos, toda semana, pelo menos, eu falo sobre alimentação saudável, né? Só que em algumas situações, e principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a alimentação por si só não é suficiente para suprir todas as necessidades. Eu disse ainda há pouco que eu tomo meu ômega 3 há 13 anos e, de fato, tomo outras coisinhas também. Agora, alguns profissionais da área de saúde indicam a suplementação. E a gente hoje recebe a nutricionista e psicóloga Lídia Noé e ela vai esclarecer algumas dúvidas sobre suplementos e falar um pouquinho sobre todos eles. Eu vou levar aqui esse meu queridinho, tá, doutora Lídia? Chega mais! Vamos lá, muito obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, Cláudia, que prazer estar aqui Muito de bom novo. te receber, viu? E poder falar de suplementação, porque eu acho que essa é uma dúvida tão frequente. As pessoas às vezes veem na internet, tomando isso, aquilo, e falam, será que eu teria que tomar também? Né? Então, e é muita gente tomando suplementos, às vezes, porque viu alguém tomando e não estão buscando essa orientação mesmo por um profissional. Então, para começar, todas as pessoas, a partir do momento que nós começamos a envelhecer, de fato, os processos metabólicos do nosso corpo, eles começam a mudar. Então, aquilo que antes o nosso corpo faria até os 20, 25 anos, naturalmente, ele começa a ter um declínio. E aí, nós precisamos olhar o seguinte, é por isso que é tão importante a recomendação de um profissional. No meu caso, no meu estilo de vida, estou lá a partir dos meus 50 anos, mulheres, né, pós-menopausa, homens também a partir dos 50 anos, apesar de não necessariamente sofrerem essa questão da andropausa como as mulheres, mas quais são os processos, então, que o meu corpo hoje está deficiente e que eu precisaria suprir com suplemento? O profissional vai avaliar se dentro da realidade daquela pessoa ela vai precisar suplementar vários ou apenas alguns. Isso vai depender dos exames. Então, geralmente, o profissional, seja o nutricionista ou o médico, ele vai pedir os exames, ele vai checar como é que está o estado de saúde daquela pessoa. Mas sim, todos esses que eu trouxe aqui, eles são suplementos recomendados, ainda tem outros, né? Eu trouxe os principais aqui, que vão fazer com que essa pessoa, dependendo do estilo de vida que ela teve, até o envelhecimento. Por isso que é tão importante a gente cuidar desde jovem. Você falou que toma 13 anos o ômega 3, né? Eu também tomo ômega 3 todos os dias. E é fundamental porque nós vamos mantendo a nossa saúde, preservando ela por mais tempo. Perfeito. Tem pessoas que esperam chegar na terceira idade para começar a suplementar. O ideal é aproveitar essa janela enquanto a gente já tem avaliar, um pouquinho, né? exato, já avaliar os exames o quão mais cedo possível e já suplementar o que for possível para que a pessoa preserve as funções metabólicas por mais tempo e seja um idoso mais independente por mais tempo. Porque quem não quer abaixar, levantar, deitar, se exercitar sem precisar de uma bengala ou então de alguém. Autonomia. É maravilhoso. Autonomia. Isso é envelhecer bem, né? Então. Agora eu tô vendo aqui que você tem um whey protein aqui? Isso, é um whey protein. Tá. O whey. Whey protein. Seria para quem? O idoso deveria tomar whey? Sim, no caso em que o idoso, é muito comum que os idosos não consigam consumir proteína nas quantidades adequadas. Por quê? O consumo de proteínas por parte dos idosos, ela é necessário um pouco maior do que o consumo de um adulto que se exercita, tá? Aí agora eu não estou entrando em mérito de atletas porque vai ser um consumo ainda maior, mas um adulto que faz atividade física diária, ele já vai precisar ali de 1,2, 1,5 gramas de proteína por dia. O idoso, mesmo quando ele não se exercita, ele vai precisar de pelo menos 1,2, 1,4. 1,4 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Ah, por quilo de peso, tá. E aí, só para vocês terem uma ideia, aqui dentro a gente tem um dosador, né? Todos os whey protein, eles vêm com um dosador. Então, aqui, ó, tem um dosador que, em média, ele tem 30 gramas. Só que esse dosador, ele vai corresponder às 30 gramas de pó a cerca de 20, 25 gramas de proteína, porque depende do whey. Então, vamos fazer uma continha aqui. Vamos imaginar um Carlinhos, que é um idoso de 67 anos. Só isso? Não, vamos colocar uma média de 70 anos. Vamos lá, um idoso de 70 anos, ele precisa, você falou que de 1,2? A 1,4 gramas por dia então, de proteína. Então, ela vai precisar de aproximadamente 84 gramas de proteína. Eu não sou boa no cálculo de cabeça, foi não, essa gente, conta que eu fiz, sincera. é isso, né? Vamos imaginar 84? Então. 70 quilos. 1,4. Então, vai dar
94, não, 7 vezes 4, 98 gramas de Então, proteína. aí olha para ter um exemplo. A pessoa não vai substituir comida sempre vai ser primordial. Só que a gente tem o caso dos idosos que por alguma razão, por exemplo, de uma demência senil, a pessoa está com Alzheimer ou está com alguma outra doença que debilite ele para a alimentação, nós temos a opção de suplementar na forma de pó. E como que essa suplementação é feita? A gente colocou aqui, ó, um pouquinho, não sei se dá para mostrar. A gente colocou aqui, é esse mesmo pozinho que está aqui dentro e eu faço ainda uma indicação especial. Para idosos é melhor que seja sem sabor, como esse aqui. Porque aí não vai vir com nenhum corante, não vai vir com nada que pode, no caso dos idosos que já são mais sensíveis, tem a mucosa do esôfago, do estômago mais sensível, já vai evitar que cause qualquer desconforto. Então, compra o sem sabor. E aí dá pra fazer vários tipos de preparos, né? Dá pra bater com uma fruta, que fica gostoso. E aí, ó, se a gente pega ele, eu gosto muito de homogeneizar o whey protein em casa, quando eu vou fazer as preparações, com mixer. Quando eu vou fazer essa mistura aqui, diretamente dele, com alguma outra coisa, com a colher, eu utilizo, sabe aonde muito? Na canjica. Fica bom? Fica uma delícia. Então, eu acrescento o whey protein sem sabor na canjica, aí faço ela sem o açúcar, faço ela com leite sem o açúcar, adiciono adoçante natural, assim, um adoçante natural, e eu consigo ter uma canjica mais proteica. Olha que e fica um super lanche, dá para todo mundo, inclusive para adultos, para jovens, para todo mundo. De repente, hein? Você estava aí com vontade de canjica. Então, importante, gente, o whey vai te dar aí um bom aporte de proteína. Para não perder musculatura. Na verdade, Lídia, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é assim, quando a gente diz que um adulto de 70 quilos precisa de 98 gramas de proteína, aí ele pensa assim, então eu tô comendo muito mais do que isso, porque pelo menos um bife inteiro eu como e esse bife tem 200 gramas. Não. São só 20 gramas de proteína para cada aproximadamente ali 100 gramas de frango, por exemplo. Então, ou isso 80 gramas de carne vermelha, ou 120 de uma tilápia. Então, cada bife, cada porção de carne vai ter aproximadamente 20 gramas. Só que vamos supor, no caso do idoso, ele não vai ter o apetite para comer o que precisa. Nós podemos complementar com whey protein ou com colágeno, que também é uma fonte de proteína, que ele pode consumir tanto nos lanches ou então ao final da refeição, acrescentar e dar para ele tomar para completar a quantidade de proteína que ele precisa. Maravilha. A gente pensa em proteína de uma fonte que a gente consegue uma quantidade maior, como as carnes vermelhas ou brancas, né? Frango, peixe, do ovo. Do leite. Leite e derivados, só que aí o leite e derivados eles vão ter também uma quantidade de carboidrato ali junto daquela massa proteica que vai estar em uma proporção um pouco menor. Aí no caso o whey protein ele é o soro do leite. É o soro proteico. Sabe quando a gente faz o queijo Minas frescal e sai aquele soro? O whey protein é aquele soro desidratado. Perfeito. Agora, se eu, por exemplo, como arroz com feijão, eu tenho uma quantidade de proteína nessa mistura suficiente? Também? Não suficiente, mas eu tenho proteína ali? Tem sim proteínas vegetais, mas elas não chegam, porque o volume que a pessoa precisaria consumir de arroz com feijão seria tão grande para chegar nesses 20 gramas de proteína, que aí certamente bateria a cota de carboidratos e sobraria. E a pessoa poderia vir a ter problemas com o excesso de gordura com o passar do tempo. É o problema que os vegetarianos enfrentam se eles não fazem esse suporte proteico, todo esse equilíbrio feito por um profissional. Eles acabam errando a mão na quantidade de carboidratos. Pois é, vamos lá. Vamos continuar. Aqui o que eu tenho? A gente tem a creatina, que durante muito tempo achou-se que esse suplemento ele era indicado apenas para atletas, mas a ciência foi avançando e foi vendo que a creatina para idosos ela tem diversos benefícios. Eu tomo creatina todos os dias, gente, e fala dos benefícios. Ontem eu ia gravar um vídeo falando sobre eles, eu sou encantada com a creatina. Então, um dos principais é ajudar a evitar mesmo a sarcopenia do idoso, que é a perda do músculo, né? Mas também vai ter ação até mesmo em sistema nervoso, vai ter ação no sistema imune dos idosos e isso tudo vai contribuir para que o idoso ele tenha essa melhor qualidade de vida nessa idade onde todos esses processos metabólicos começam a ser comprometidos. Aí tem gente que fala assim, mas creatina nos idosos, isso não super pode dar segura. Uma pedra no rim? Não. Isso não pode sobrecarregar o fígado? Não, super segura e até mesmo a dosagem nos idosos, a recomendação ela é um pouquinho maior do que para os adultos, mas aí no caso, para cada idoso, eu aconselho que, de fato, vai usar a creatina, não toma por conta própria, não consulta um nutricionista, porque ele vai calcular e vai planejar para você como inserir essa creatina na sua normalmente rotina. A creatina ela é oferecida em pó e vem também um dosador. Vem um dosador. E aí a pessoa faz essa mistura que poderia, inclusive, vamos supor, vou misturar essa creatina na hora que eu vou tomar o suplemento de whey protein, já tomo junto. Poderia ser feito isso sem problema, tá?
Aqui qual é? A glutamina também vai interferir, ela é uma das substâncias que o nosso corpo produz abundantemente, mas que na terceira idade começamos a ter um declínio. E aí, ela vai interferir nos processos também do sistema imunológico, vai fazer com que, a nível intestinal, esse idoso ganhe maior proteção intestinal. E a glutamina, ela também, todos eles, na verdade, tá? Eu não indicaria que a pessoa fizesse essa suplementação por conta própria. Não é recomendado porque, de repente, para você a quantidade indicada seria um pouco maior ou a dose seria um pouco menor do que o que vem, porque todo suplemento vem escrito, né? Tem uma indicação no rótulo. Só que sempre a suplementação ideal é aquela indicada pelo seu médico ou nutricionista, tá? Perfeito. Aí eu trouxe aqui também zinco, também sistema imunológico, tá? Todos os suplementos, eles entre si, eles têm um efeito que se complementa, né? E aí você pode se perguntar assim, mas não tem isso já nos alimentos que eu consumo? Tem. Só que, de repente, a absorção do corpo do idoso já não está uma absorção adequada, porque como vai perdendo capacidades metabólicas, também tem essa questão de a absorção do nosso organismo modificar com o passar do tempo. Eu pego muito paciente idoso com deficiência de zinco. Tá? E é fundamental também que o idoso tenha doses adequadas de zinco, até mesmo por uma questão de glicose. Quantos idosos aí têm diabetes, né? E aí, tem muitos, né? Quando nós temos níveis adequados também de zinco, nós conseguimos também melhorar essa capacidade do idoso de metabolizar toda a glicose de uma forma mais eficiente. Tem horário melhor, até aqui a gente já veio, mas para tomar whey, creatina e glutamina? Tem, de acordo com a rotina da pessoa, por isso que não é uma recomendação generalizada, tá? Sempre tem que ser levado em consideração a rotina. Tem pessoas que se exercitam pela manhã, a recomendação vai ser diferente. A recomendação é antes do exercício ou depois do exercício, normalmente? Então, não tem problema se a pessoa tomar antes do exercício, se isso estiver inserido, por exemplo, em uma refeição que vai ser ali 1, 2 horas antes do exercício. Mas as pessoas, via de regra, acabam utilizando o whey protein após o exercício, porque vai ter aminoácidos aqui, que são as menores partes da proteína, né? Quando ela se fraciona, igual um cordão de pérolas. Imagina que cada pérola é um aminoácido. E aí, elas vão ser utilizados, esses aminoácidos, na ressíntese do músculo. Vai fazer com que o músculo se recupere. Agora, no caso do idoso, não vai ter isso. Independente dele fazer ou não exercício, o que a gente está tentando usar a proteína aqui é para que ele tenha o aporte de proteína saudável e adequado, já que ele não consegue ingerir o quanto ele precisaria no dia. Tá bom. Zinco, tem horário para a gente tomar o zinco? Também vai ser recomendado de acordo com a rotina do paciente, mas ele pode tomar esse zinco, por exemplo, pela manhã, tá? E depois a gente tem aqui a suplementação de cálcio. A suplementação de cálcio, ela também é necessária para o idoso, justamente porque com a perda óssea, com a perda de massa óssea, com a perda de massa muscular com o passar do tempo, o idoso ele está mais sujeito a fraturas. E a fratura no idoso, ela não tem a recuperação como acontece no adulto. Então, uma vez que ele tem uma fratura, tem idosos que não voltam para casa. Ah, teve uma fratura do fêmur. E outra coisa, tem gente que acha que o idoso cai e fratura. Não, ele fratura de pé e aí ele cai. Por conta da osteoporose. Exato. Né? Aqui a gente tem a vitamina D, que é importantíssima, né? A D3. Sim. A vitamina D também está correlacionada com essa questão de sarcopenia, de perda de massa magra do idoso, está relacionado com também a qualidade óssea do idoso, hormônios. E aí, para nós que ainda não estamos na terceira idade, onde que a vitamina D ela interfere? Até mesmo na nossa produção hormonal de hormônios sexuais. Né? Então, a vitamina D ela tem o nome de vitamina, mas ela tem uma atuação hormonal mesmo na nossa vida. Então, nós precisamos utilizar a suplementação de vitamina D e manter os níveis ali sempre acima de 40, 50, que é o recomendado. Maravilha. Aí a gente tem aqui... Suplementação de ferro. Ferro. Que também, por conta dessa ingestão inadequada de alimentos, às vezes os idosos têm anemia, tá? Aqui, acho que é um outro frasco também que tem o zinco, tem esses dois aqui com o zinco. Aqui é uma outra forma, porque eu trouxe esse pote que costuma assustar as pessoas, né? Mas eu trouxe esse pote aqui, essa embalagem sachê, porque se você quiser comprar o whey protein, você consegue comprar tanto em frascos assim, quanto em sachês, que você consegue transportar. Então, imagina que você precisa levar para fazer uma refeição fora de casa. Eu levo todo dia, num potinho pequenininho, levo para academia, porque mas tem a apresentação é mais econômico assim, né? Fica mais barato. Gente, mas só para concluir, importantíssimos, não é coisa para quem treina, suplemento não é para jovem
e a gente realmente precisa ter consciência disso tudo. Clau, mas é tanta coisa, tem que comprar tudo isso, mas você pode inclusive comprar e aproveitar, por exemplo, uma formulação única que já vem com todos eles, não é? Isso. E Só que sempre aí com orientação de uma nutricionista. sempre com orientação. E lembrando o seguinte, tem muitos multivitamínicos que acabam também sendo usados por idosos. Eu não gosto de indicar um que esteja com tudo, por quê? Lembra que você me perguntou o horário de usar cada um? Por exemplo, vitamina D vai ser próximo das refeições, porque vai precisar de ser absorvido. Ômega 3, a mesma coisa, para processos cognitivos do idoso, saúde cardíaca. Agora, se eu utilizo eles junto com outros que competem entre si, por exemplo, esses dois aqui, ó, a gente não vai usar juntos, próximos, porque eles competem para ser absorvidos. Então, cálcio e ferro não vão ser consumidos no mesmo momento. Então cálcio e ferro não pode, mas cálcio e vitamina D pode. Sim, exatamente. Aí é onde o profissional vai indicar para você só? o melhor horário. Maravilhosa, né, doutora Lídia Noé? Meus parabéns, porque essa Nutri linda, parece mais uma modelo, atriz de obrigada. cinema, acabou de ter bebê. Aham. Ai, Ela parabéns. estava ali, eu vi ela ali agora. Ela não estava ali, ela está aqui. Olha que coisinha mais de preciosa. Como é que ela chama? Maria Clara. Ai, que Deus te abençoe, Ai. te Oh, não guarde. chora, Olha lá o filha. biquinho. Me Vai lá com ela, eu passo os seus contatos aqui. Obrigada. Oh, meu Deus, o que vocês viram o biquinho que ela fez? Ah, riqueza. Olha essa cena, que coisa linda. Meu amor. Doutora Lídia Noé, ela tá no Insta, Lídia Noé 1, Lídia Noé 1, e o site é psiconutri.com.br. Que pauta joia, né, gente?